bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Front Total. Isso mesmo, gente. Fiz o unboxing dele e vocês viram, né? Só cartas. Mas depois passa lá e deixa o seu like, comenta qualquer coisa pra ajudar a gente aqui, ok? Bom, vamos lá aprender a jogar Front Total da Estrela, gente. Esse jogo aqui é da linha Premium Games, tá? Um jogo de guerra e estratégia. Em Front Total temos aqui 160 cartas no total, gente. Total, Front Total. E qual é o objetivo de Front? O objetivo é você ser o jogador a vencer 3 batalhas no Front Total. Bom, vamos lá para nossa preparação, gente. Primeiramente, nós vamos separar as nossas cartas, gente, por tipo. Ó, como vocês podem ver, aqui em cima tem um símbolo, tá? Que é o símbolo dos Estados Unidos, que são as cartas dos Estados Unidos. Então, ele tem aqui, ó, uma carta, a carta de comando dele. E aí temos todas as cartas de ordens. Temos aqui as cartas de unidade. Aqui nós temos o Japão. Temos as cartas de ordem do Japão e as cartas de unidade. Aqui temos o Brasil, as cartas de ordem do Brasil e as cartas de ordem. Aqui temos a Alemanha, as cartas de ordem da Alemanha, e aqui são as cartas de unidade. Temos aqui um resumo, né, do jogo, então você pode deixar do ladinho aí para você também. Temos a carta de ataque e temos as cartas de terreno. Então assim, ó, tá tudo separadinho aqui por tipo, tá? Então, gente, nós vamos pegar aqui, ó, esse montinho de cartas de terreno e vamos separar a carta de primeira batalha. Aqui, ó. Vamos deixar ela separada do monte porque nós vamos começar com ela. Vou deixar ela aqui no cantinho. O resto a gente pode dar uma embaralhada e deixar aqui também, ó. Elas são viradas para baixo, tá, gente? Eu não falei, ó. Você vai embaralhar e deixar para baixo, num cantinho onde você preferir. Como esse jogo aqui, você joga em 2 jogadores, gente, na caixa ele diz de 2 ou 4 jogadores. É porque são times, tá? Quando é 4 jogadores. Mas esse jogo é feito para 2 jogadores. Então, cada jogador, ele vai escolher uma nação para você. Um jogador, ele tem que escolher um da nação dos aliados e o outro jogador tem que escolher uma nação do eixo. Os aliados é Estados Unidos e Brasil. A nação do eixo é Japão e Alemanha, tá? Então, os jogadores não podem escolher qualquer nação que eles queiram. Como vocês podem ver, ó, eles têm lados diferentes, tá? Para que na hora de você combater, eles fiquem de frente um pro outro. Eu vou pegar aqui o Brasil e a Alemanha, que já tá aqui. Então, os outros a gente pode tirar do jogo que a gente não vai usar, tá? Mas, gente, uma forma legal dos jogadores escolherem a nação é cada jogador pegar uma carta de unidade de qualquer nação mesmo, ó. Eles pegam, aí eles vão virar a carta junto e aí o número que tiver aqui em cima, ó, é quem vai ser o primeiro a escolher a sua nação. Se der empate desse jeito, a gente repete até que um desempate, ó. Esse tem 2,5 e esse tem 1. Então, no caso, esse jogador aqui seria o primeiro jogador a escolher a sua nação, tá? Mas eu já peguei aqui Brasil e Alemanha só pra explicar pra vocês. Depois que cada jogador escolheu a sua nação, ele vai pegar a sua carta de comando, as suas cartas de unidade e as suas cartas de ordem e vai deixar pertinho de você. Eu vou deixar aqui, ó, esse lado aqui é o Brasil e esse aqui é a Alemanha, ó. Agora nós vamos colocar a nossa carta de terreno de primeira batalha, gente, no meio da mesa. Aí é o seguinte, gente, ó, a nação do Brasil vai ficar aqui em cima e nós vamos coincidir
decidir a nossa setinha aqui da nossa carta de comando com o número 0 aqui da nossa carta de terreno. Então ele vai ficar com o lado esquerdo e aí esse comandante da Alemanha vai colocar aqui embaixo, ó. Vai ficar com o lado direito, quer dizer, é meu direito aqui, né? O que é isso, gente? Durante o jogo, durante as batalhas, quem ganhar, ó, a carta vai deslizando aqui para contar o número de batalhas que tem. Então, vamos supor que a Alemanha ganha, ela vai deslizar e vai colocar que ganhou a primeira batalha, por exemplo. Depois ela ganhou de novo, ela ganhou a segunda batalha. Na próxima, quem ganhou foi o Brasil, ele vai mudando. E assim até que um deles chegue aqui, ó, no 3, que é a terceira batalha. Daí é o vencedor. Mas nós começamos aqui no 0. Para decidir quem será o primeiro jogador, os jogadores vão pegar a primeira carta da pilha de unidade deles, vão virar e ver quem é que tem o número mais alto. No caso é a mesma carta que eu peguei aquela hora, né? Vamos pegar aqui do meio, ó. 2,5. No caso é a Alemanha que vai começar, gente. Aí essa carta volta aqui, ó, pra nossa pilha. Então, essa carta aqui de ataque vai ficar na frente da carta de quem vai começar. No caso é a Alemanha, então a gente vai colocar aqui, gente, ó. Tem um pontinho verde porque é ele quem está começando essa batalha. Antes de começar como jogar, gente, eu vou explicar um pouquinho sobre a área do jogo pra vocês. Aqui, ó, é a nossa área do jogo, certo? A nossa primeira carta aqui é a carta de terreno. Aqui nós temos o nosso fronte, que será onde nossos jogadores irão colocar as suas cartas, ó. Vão ser colocadas dessa forma. E essa primeira carta aqui, ó, de cada um, é chamado de fronte, tá? O resto das cartas atrás é chamado de retaguarda. Bom, vamos lá conhecer um pouquinho da nossa carta, gente. Esse símbolo aqui, gente, o símbolo daqui, ele vai dizer que categoria é essa carta. No caso, quando é um canhão, ele é da categoria blindados. Todas as cartas têm, mas nós temos outras categorias também. No caso, essa daqui, ela é da categoria de tiro à distância. E aí nós temos aqui também a categoria infantaria. Então é aqui que mostra a categoria da carta que você tem. Esse aqui é o valor da carta de unidade, tá? Que é o valor que nós vamos atacar e defender. Todas as nossas cartas têm também, ó. Aqui embaixo é a nomenclatura da carta, tá? E algumas informações sobre ela, gente. Esse cantinho aqui é o símbolo da nação que pertence. Então esse aqui é da Alemanha e essa aqui é do Brasil, ó. Temos esse número aqui embaixo também, que é uma habilidade da nossa carta, mas que você pode usar ela em algumas vezes com algumas condições que vocês já vão entender. Esse numerinho aqui, gente, ó, esse número 3 aqui, essa é uma habilidade que a carta tem de ataque a 3 cartas de distância, tá? Como assim, Rosana? Você vai começar a contar, ó, dependendo da posição que ele estiver, você vai começar a contar. Por exemplo, ele está aqui, nós contamos com a carta de terreno, então é 1, 2, 3. Ele deve atacar exatamente a terceira carta, tá? Mas eu já vou explicar também direitinho. Temos aqui também, gente, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui tem uma pequena cápsula, um símbolo aqui e aqui também, que esse aqui é uma cápsula de bônus de junção. Você pode juntar uma carta com a outra, dependendo da sua estratégia. E isso vai trazer um bônus dependendo da situação. E é isso, gente. É isso que tem nas nossas cartas. Antes da gente ir pro como jogar, deixa o seu like nesse vídeo, gente. Ajuda muito aqui no nosso Qual é a Jogada, combinado? Combinado! Cada batalha, gente, é considerada uma rodada aqui no front. E a nossa batalha, ela vai acontecendo em algumas fasezinhas, que vai sendo alternada entre os jogadores em turnos, tá? Então, sim, os jogadores têm cada um o seu turno numa batalha. E aí eles vão jogando até que um ganhe ou se renda. E aí assim é o fim da nossa batalha. E aí a gente parte para uma próxima batalha. E quais são essas fases, gente? As fases são colocação de terreno, que são essas cartas aqui. Efetivo e troca de efetivo, que é você pegar cartas e trocar elas caso você precise ou queira. Formação das tropas, que é você pegar as cartas que você comprou e colocar aqui numa fileira. Ganho de honras,
que é o que, gente? As cartas que você pega, às vezes sobra algumas cartas na sua mão que vai virar honra pra você. E essas honras você usa ela durante o jogo. Escolha da carta de ordem, que é essas cartas aqui. E aí sim é que vai começar o ataque, os turnos, tá? Parece muita coisa, mas não é, tá, gente? É mais fácil do que parece. Bom, pra gente iniciar o nosso jogo, a carta de terreno de primeira batalha, ela deve ser usada como o primeiro terreno, tá, gente? Então sempre a gente vai começar com ela. Depois a gente pode ir pegando aqui, ó, da nossa carta do nossa pilha, qualquer uma que a gente queira, mas nós não podemos olhar para elas e escolher, tá? A gente deve pegar aqui, ó, a primeira ou pegar lá do meio, enfim, só não podemos olhar. Para que serve a nossa carta de terreno, gente? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, não ficarem tão perdidos depois. A nossa carta de terreno, ela traz tipo assim, algumas condições durante a nossa batalha. Essa primeira carta de terreno, ela tá dizendo aqui que os jogadores, eles vão colocar 3 cartas, ó, e uma delas vai estar com a face virada para baixo. E aí aqui, ó, esse símbolo quer dizer que nessa batalha você não pode usar nenhuma carta de ordem, que são essas cartas aqui. E aí as nossas outras cartas vão tendo outras condições. Por exemplo, essa aqui, Castelo de Medix. Você vai colocar 4 cartas abertas, sem nenhuma estar oculta. E nesse terreno aqui é proibido usar cartas de categoria blindados. E aí você vai indo, gente, vai vendo, ó. Aqui são 2 cartas abertas e 2 fechadas. Para fazer uma trocar uma carta com a outra de posição aqui, você precisa pagar 2 honras. E aí aqui diz que é proibido usar cartas com apoio aéreo. Aqui temos uma condição que são as cartas. Aqui tem condições das cartas ocultas também. E para fazer a troca de unidades de blindados, de cartas de unidade com a categoria blindado, você tem que pagar 2 honras. Aqui é a mesma coisa, a categoria de infantaria. Esse aqui, gente, é que significa que todas as cartas nesse terreno, nessa batalha, as cartas de tiro à distância, ela vale -2, tá? Então, temos aqui uma carta, por exemplo, de tiro que vale 2,5, você vai tirar -2, então não vale nada, né? Nesse caso. E aí aqui também, ó, é proibido usar as cartas que dá apoio aéreo. Esse aqui é proibido usar as cartas de categoria de tiro à distância. Esse aqui, ó, fala que os aliados vai abrir 5 cartas e a nação do lado do eixo vai abrir somente 4 com 2 ocultas. Eu já expliquei pra vocês, né, gente? Os aliados são Estados Unidos e Brasil, eixo é Japão e Alemanha. Aqui também, ó, tem uma condição das cartas. E é isso, gente. Então vamos lá. Depois que nós colocamos aqui a nossa carta de terreno, que é a carta de primeira batalha, colocamos aqui a nossa cartinha de comando, já sabemos quem vai começar o jogo. Cada jogador vai comprar 6 cartas da sua pilha de carta de unidade, tá? Vamos comprar aqui 6 para a Alemanha e 6 para o Brasil. Essa já é a segunda fase, gente. A primeira fase é a escolha do terreno. Segunda fase é comprar as cartas. Estamos indo agora para a terceira fase, que é você olhar as suas cartas e decidir se você vai trocar elas ou não. Você pode trocar uma, você pode trocar 2, você pode trocar 3, você pode trocar 4, você pode trocar 5 ou você pode trocar as 6 cartas que estão na sua mão. Como que eu faço para trocar? Você simplesmente vai colocar essas cartas aqui no final da sua pilha e vai comprar novas cartas. Então, a quantia que você decidir trocar, você vai colocar ali embaixo e comprar novas na mesma quantidade. Vamos supor que eu decidi trocar 3 cartas. Então, eu vou ficar com 3 e vou trocar 3. Eu vou colocar aqui no final e vou comprar mais 3. Essa troca, gente, a gente só faz uma vez por turno, tá? Por batalha, quer dizer. Então, como eu troquei uma vez, agora eu não posso trocar mais caso essas cartas sejam ruins, ó. Ok, vamos ver o Brasil.
O Brasil... vamos trocar também o Brasil. Ó, resolvi trocar 2 cartas do Brasil. Então, a gente coloca aqui no final e pega 2 novas cartas. Agora eu não posso trocar mais. Tenho que me virar com essas cartas mesmo. Bom, agora nós estamos indo para outra fase, que é a formação das nossas tropas, gente. Os jogadores, eles vão ir colocando aqui as suas cartas nas suas tropas de forma alternada, começando pelo jogador que vai começar o jogo mesmo. Então, esse jogador, ele vai escolher uma carta, que é a carta que ele achar melhor, e colocar por primeiro aqui. O nosso jogador do Brasil, ele pode olhar aquela carta ali e decidir colocar qual carta ele achar melhor para se defender daquela carta ali. A quantidade de cartas que nós vamos colocar aqui, gente, como eu falei para vocês, é de acordo com a nossa carta de terreno. Aqui tá dizendo 3 cartas e uma oculta. Então, nosso jogador vai escolher mais uma carta aqui. Aí eu não vou ficar pensando muito, gente, porque esse jogo aqui você precisa realmente de um tempinho para pensar, para colocar as melhores cartas. Eu vou ir pelo maior número que eu tiver aqui. Vamos colocar assim. A terceira carta é virada para baixo, gente, como tá aqui, tá? Essas cartas que sobraram, gente, na mão dos jogadores, elas se tornarão honras para os próprios jogadores. Então, elas vão ficar aqui, ó, de forma com a face virada para baixo. E aí, a gente vai deixar nessa posição aqui ao lado da nossa pilha, das nossas pilhas de cartas, tá? Pra gente saber diferenciar as cartas de unidade com as cartas que são honras. Os jogadores, em algum momento, eles poderão usar essas cartas de honra para pagar por deslocamento de tropas, que é você trocar uma carta com a outra aqui, ó, das suas tropas. Uma vai pro lugar da outra, mas elas têm que estar adjacentes, ou seja, do lado da outra. Tipo, eu não posso trocar essa com essa, tá? Só as cartas que estiverem um do lado da outra. Pra tirar a distância, aquela hora que eu mostrei a carta de distância pra vocês, aqui, ó, pra eu poder atirar com essa distância, eu preciso pagar uma honra aqui. E também pra usar os benefícios da carta de ordem, gente, que são essas cartas aqui, que já vão chegar nelas. Então, quando o jogador usar por algum desses motivos a sua honra, sendo uma ou 2 ou quantas cartas a ação que ele escolher pedir, ele vai descartar essa carta aqui, ó. Pode ser na caixa do jogo mesmo, porque essas cartas não voltam, tá, pro jogo. Elas são descartadas de vez. Por isso, é bom usar com sabedoria as suas cartas de honra. Bom, vamos lá para nossa última fase, eu acho, da nossa preparação aqui da nossa batalha, que é a escolha da carta de ordem, gente, ó. Cada jogador vai olhar as suas cartas de ordem, vai olhar aqui a situação e ver qual delas ajudaria ele durante a batalha. Então, aqui, gente, nós temos cartas que ajudam acrescentando pontos, temos cartas que ajudam a acrescentar pontos numa categoria específica, temos cartas que diminuem o valor das cartas do adversário. Então, tem várias cartas aqui que pode ajudar durante o combate, tá? Aí você vai analisar elas e qual se encaixa melhor na situação aqui, tá? Como a nossa carta aqui, ó, de terreno não permite usar cartas de ordens, os jogadores não vão usar essa ação, eles não vão escolher. Mas como que funciona, gente? Você escolhe uma carta, cada jogador vai escolher e vai colocar aqui do ladinho, ó, da sua carta de comando. Quer dizer, esse aqui vai colocar aqui. E aí eles vão virar juntas essas cartas. Nesse momento, é o momento em que eles vão escolher se vão mesmo utilizar essa carta ou se não vai utilizar essa carta durante a batalha. Se o jogador escolher não ativar ela, ele vai pegar essa carta aqui e vai colocar na mão dele de volta. Se o jogador escolher ficar com ela, ele vai pagar a quantidade de honras que pede a carta. No caso, esse aqui pede 3. Então, ele teria que descartar as 3 cartas de honras que ele tem, tirando do jogo, e aí sim ele coloca essa carta aqui, ó. E aí ele vai utilizar durante esse combate dele. Mas vamos tirar daqui porque a gente não vai utilizar nesse primeiro combate. Ah, uma outra coisa, gente. Quando você utiliza uma carta de ordem durante a batalha, no final da batalha, essa carta também é descartada, tá? E ela não volta pro jogo de forma nenhuma.
Então você descarta ela numa outra pilha ali ou guarda na caixa do jogo mesmo, porque ela não vai voltar. Mas não tenha medo de usar elas, tá, gente? Nos momentos certos só por causa disso. Elas podem ajudar muito, tá? Algumas cartas de ordem, gente, ela tem um número específico de vezes que você pode usar ela. Por exemplo, essa aqui, ó, ela tem número 2. Então você pode usar 2 vezes o benefício ou sei lá o que ela tá dizendo aqui, ó. Os partigianos emboscam e miram estradas. Isso reduz o valor dos blindados adversários em 1, além de impedir os bônus de junção que os favorecem. Use 2 vezes. Então, os blindados são essa categoria aqui, gente, ó. Eu mostrei pra vocês. Vai diminuir o valor deles de 1 e vai proibir a junção, ó. No caso, essa cápsulazinha aqui que eu expliquei mais ou menos pra vocês. Aí, o que acontece? Temos uma setinha aqui pra gente controlar por aqui, gente, ó. Vamos colocar no início da batalha aqui no 0. E aí, durante a batalha, se você usar uma vez, você sobe ela pra contar que você usou uma vez. E se você usar mais uma vez, você sobe aqui, ó, 2 vezes. Então ali a gente já sabe que você já usou as 2 vezes, não pode usar mais. E aí no final da batalha ela é descartada. Temos algumas cartas aqui também, gente, que tem apoio aéreo, que eu comentei com vocês aquela hora. Porém, tem alguns terrenos que proíbe usar essas cartas aqui. Aí você não pode usar. E aí temos também uma carta de ordem que deixa você usar durante a batalha inteira, tá, gente? Elas vão estar escritas na própria carta. As cartas que você tiver, gente, que reduz ou aumenta algum número, a numeração de alguma outra carta, que nem essa daqui, ó, que tira um ponto dos blindados, você pode usar ela 2 vezes, certo? Mas você pode optar por usar ela 2 vezes seguidas já, as suas 2 vezes. Se você fizer isso, você vai diminuir não só 1, mas sim 2 pontos das categorias blindado ali, tá? Então, nessa batalha aqui, no meu turno, eu ataquei, vamos supor que eu ataquei, e eu utilizei as 2 vezes seguida de uma vez. Então, na próxima eu já não posso usar mais, tá? Então, nosso jogador que vai começar o ataque, no caso aqui a Alemanha, esse jogador ele tem as seguintes ações para fazer. Antes do ataque, ele pode fazer um deslocamento de tropas, que é trocar aqui uma carta com a outra, como eu falei para vocês. Essa ação é opcional, tá? Segunda ação, atacar uma carta. O jogador só pode atacar somente uma carta por turno, tá, gente? Essa ação, ela é obrigatória. Depois que ele fizer o ataque dele, ele pode também fazer o deslocamento de tropas ou não. Esse é opcional também. O jogador da defesa, que é o jogador aqui do Brasil, ele não pode fazer deslocamento de tropas quando tá defendendo, tá? Então, a Alemanha é quem vai começar o ataque e o Brasil é quem vai começar defendendo. O Brasil não pode fazer essa ação nesse momento, só no turno dele. Então, vamos lá. Ó, esse jogador aqui, ele não vai fazer deslocamento. Como não tá dizendo nada na nossa carta de terreno, para fazer deslocamento de cartas, você paga somente uma honra, tá? Que é o que tá aqui. Mas eu não vou fazer, não. Vou partir direto para ação de ataque aqui, ó. Então, eu vou escolher atacar, eu vou pegar essa carta para atacar essa. As 2 cartas do front. Então, gente, nós vamos ver nossas habilidades aqui. O que tá dizendo? Essa carta aqui, ele tem 2 cápsulazinhas de habilidade, gente. Se ele estiver enfrentando uma categoria infantaria, ele perde menos 2 pontos aqui do ponto dele. Se ele estiver enfrentando uma categoria de blindados, ele ganha mais 2 pontos. Ou seja, no infantaria, ele ia ficar somente com 3 pontos. Se é contra blindado, ele vai ganhar mais 2 pontos, que vai ficar 7 pontos aqui, gente. E ele também tem o tiro à distância. Então, assim, ó, caso eu não queira pagar uma honra, ela vale uma honra para eu usar todos esses bônus ali. Eu vou somente combater com o número que tá aqui em cima, gente.
5 com 4. Ok, eu consigo derrotar essa carta. Mas, se fosse uma carta de infantaria, no caso, se fosse essa carta aqui, eu perderia os 2 pontos que tá ali, que é o que tá dizendo. Eu ficaria com 3 pontos. No caso, aí teria que ver o número da infantaria. Se eu pagar uma honra para usar esse bônus aqui de baixo, eu sou obrigado a atirar na distância de 3 cartas, tá? Aí eu não posso atirar nesse que tá na minha frente. Aí eu tenho que contar. 1, 2, 3. Seria nesse aqui que eu vou atacar. Mas eu não vou utilizar, então. Eu vou utilizar somente o meu número aqui em cima mesmo para atacar esse blindado que está aqui na minha frente, gente. Porque 5 ganha de 4. Então, teoricamente, eu ganharia aqui. Mas espera lá. Você só pode usar os seus bônus se você estiver atacando, gente. Ou, se você estiver defendendo, você poderá usar sim os seus bônus só com a carta do front, que é essa carta aqui da frente. No caso, se esse jogador resolver atacar essa carta não pode fazer nada durante a sua defesa. Ela não poderia usar bônus, não poderia juntar as cápsulas aqui, não poderia fazer nada. Mas no caso aqui, ela pode. E aí a gente entra numa questão aqui, gente. Essa carta, ela tem uma cápsula aqui contra blindados. Como ela tá no front, ela pode ativar. Então no caso aqui, ó, é mais 1. Então fica 5 com 5. Vai dar empate. Esse jogador, no caso aqui, ele tá meio que sem saída. Como a gente não tem nenhuma carta de ordem, gente, aqui, que beneficia a gente, vai ter que ser assim mesmo. Então o que que acontece? Quando dá empate aqui nas cartas que estão no front, quando dá empate, gente, cada jogador vai pegar a sua carta e entregar um pro outro. Ó, eles vão fazer essa troca. Aí essa carta vai virar honra pra eles. Então eles vão colocar lá na pilha de honras que eles têm. Não tem problema misturar suas cartas, tá? Depois você arruma elas. Então elas viraram honras. Aí o que que acontece? Como ficou um buraquinho aqui, os nossos jogadores irão empurrar as suas cartas pra frente. Aí no caso essa carta aqui, gente, que tá na névoa, que é o que chama, que tá oculta, ela vai ser revelada, ó. Porque é somente a terceira carta que fica oculta. Então nesse caso elas são reveladas. Aí assim acabou o turno da Alemanha, passando para o Brasil. Essa carta aqui vem para o Brasil. Ó, ele vai colocar essa cartinha aqui. E aí ele quem vai começar agora o ataque. Essas cartas de névoa, gente, que ficam ó, ocultas. Por exemplo, se eu ainda tenho 3 cartas aqui, a terceira, de acordo com a carta do terreno, ela é oculta. Mas se por um acaso o jogador ele sabe que carta que é e ele sabe que vai ter um bônus ali de junção, ó. Aqui, por exemplo, tem um bônus. E eu quiser usar contra um outro jogador, eu posso virar ela caso eu queira, tá? Então não é somente quando as cartas forem empurradas, e sim também se eu for utilizar elas, se eu precisar no caso. Às vezes tem cartas, gente, que tem 4 de distância também, tá? Não é só 3. Então vamos supor que esse jogador tivesse um 4 e tivesse uma carta aqui na névoa, ó. Ele poderia atacar essa carta da névoa sem ele saber que carta que é. E aí sim, o jogador ele vai revelar e ver quem é que ganhou essa batalha, tá? Eu não sei, eu não acho muito boa ideia, né? Eu acho que depende da estratégia para você poder fazer isso. Então vamos lá. Esse aqui agora vai atacar esse outro, a Alemanha. O Brasil vai atacar. As cartas dele aqui, gente, não é muito boas, porque ele tem 2,5 contra 4 e ele não atira a distância. Então, e esse bônus que ele tem aqui, ó, é somente contra infantaria, então não vai dar. O que acontece? Ele perdeu essa batalha. Ó, ele vai entregar essa carta aqui para a Alemanha, vai virar honra para ela. E nós vamos começar uma nova batalha agora com a Alemanha. E aí aqui também, gente, ó, os valores aqui é bem menor do que esse aqui. E os bônus não tem bônus nenhum, não dá para usar bônus nenhum aqui. Ou seja, esse jogador aqui perdeu mais uma batalha. E o que acontece agora? A nação que venceu, gente, ela vai empurrar aqui, ó, a sua carta de comando pro número de batalha que ela já venceu, ou seja, a primeira, então vai ser no número 1. Ela vai pegar essas cartas aqui, ó, que restaram, se restaram, tá, gente? Às vezes não
não sobra nada. E vai colocar aqui embaixo da pilha, ó, do monte das suas cartas de unidade, ou seja, elas não se tornam honras, mas também não são descartadas. Agora, quem vai começar a batalha é a nação que perdeu, gente. E aí nós vamos começar tudo de novo, ó. Primeiramente, ele vai escolher um novo terreno. Você pode tirar essa carta daqui ou você pode colocar em cima. Eu vou tirar porque eu acho que atrapalha. Aí nós vamos pegar um terreno novo. Aí a gente vai colocar as setinhas aqui, ó. Esse aqui ele ainda não teve nenhuma batalha. Esse aqui já tem uma. Vamos escolher novamente 6 cartas aqui da nossa pilha, ó. Comprar. Cada jogador vai olhar as suas cartas para ver se querem trocar ou não. Eu não vou trocar, eu vou usar essas daqui mesmo. Ó, vamos utilizar, vamos olhar elas. Aí a gente dá uma olhada aqui na nossa carta de terreno, o que ele diz, ó. A nação dos eixos ficam com 5 cartas abertas e os aliados 4 cartas e 2 ocultas. Aliado aqui no caso é o Brasil e o eixo aqui é a Alemanha. Então, a Alemanha vai escolher as suas cartas. Vamos ter que descartar 2 cartas, gente. Então, são essas aqui que ela vai usar. Essas cartas vão se tornar honras para ela. No caso do Brasil, ele vai descartar somente uma carta. Vamos descartar essa aqui, ó, que vai virar honra para ele também. Aí o Brasil vai começar colocando as suas tropas. Vamos colocar qualquer uma aqui, né? Ó, vamos colocar aqui a primeira carta. Aí a gente vem com a Alemanha, Brasil novamente, a Alemanha de novo. Ó, a Alemanha não esquece que ela só é somente 2 cartas abertas. Aí o Brasil de novo, Alemanha, Brasil, Alemanha e Brasil. Olha, ocupou todo o espaço aqui, gente. Ok, agora é a hora dos jogadores olharem as suas cartas de ordem e ver se alguma vai ajudar, porque agora eles podem usar, gente. Ó, não tá falando nada aqui na nossa carta de terreno. Eu vou pegar uma qualquer aqui, só pra gente dar de exemplo. Não sei se vai dar certo aqui com essas tropas que estão aqui. Aí os 2 jogadores vão virar as suas cartas e ver o que elas fazem, ó. Vamos ver. Essa aqui, ai, não entendi nada, pra ser sincera. Esse aqui, o líder, divisões dos blindados, reforça o valor dos blindados em +1 e eu posso usar 2 vezes. Tá, aí eles vão escolher se vão utilizar ou não. Esse jogador aqui, ele resolveu não usar, então essa carta volta pra mão dele. E esse resolveu usar, gente. Ele pode usar 2 vezes, então vamos colocar aqui no 0. Vamos pagar 2 honras. E aí assim a gente vai começar o nosso combate. Bom, então o nosso Brasil é quem vai começar a atacar dessa vez, tá, gente? Lembrando que quem defende não pode usar os seus bônus somente se tiver no front. Ele vai escolher essa carta aqui, que tá no front mesmo, para confrontar o nosso colega aqui da frente. Bom, como ele não tem carta de ordem, porque ele resolveu não utilizar, esse jogador ele perde para esse outro aqui. Esse bônus que ele tem aqui é contra infantaria, gente, que no caso não é, esse aqui é da categoria blindados, então ele perde. O jogador vai entregar essa carta aqui pro nosso colega, pra Alemanha, e vai arrastar para frente as suas outras cartas, passando assim a vez, né, o turno para a Alemanha. Agora é a vez da Alemanha. Nós pegamos essa carta aqui e colocamos aqui. A Alemanha, ela tem 4 de ponto contra 3 do nosso adversário. Aqui, a carta de ordem dele dá +1 para os blindados. Então, ele poderia usar e ficar com 5, ó. Poderia usar, ele pode usar 2 vezes. Mas como aquele ali tá com 4 também, eu acho que eu vou usar, porque esse aqui, ó, essa cápsula aqui permite ele usar esse bônus porque ele tá no front, gente. Então ele fica com 4 também. E para não ter esse problema, a Alemanha então vai usar aqui, ó, sua carta de ordem uma vez e vai ficar com 5 agora a pontuação dela. Ficando com 5, ela derrota o Brasil novamente, gente. Ganhando essa carta aqui, ó. Vem pro montinho
de honra. Agora é a vez do Brasil novamente. Tem casos, gente, em que o jogador ele pode se render, é fazer a rendição honrosa. O que isso quer dizer? Ele pode se render na vez dele. Então, antes mesmo de fazer qualquer coisa no seu turno, você pode olhar, às vezes você olha e você sabe que a sua derrota vai ser certa. Então, a melhor escolha seria se render. Vamos supor que o Brasil, ele vai perder esse jogo aqui, então ele decidiu se render. O que acontece quando você se rende? Você só pode se render antes de fazer um deslocamento ou um ataque, tá? Depois que você atacou, você não pode falar, vou me render. Aí você só pode se render no seu próximo turno, ok? É no início, gente, é você falar não tem jeito e se render. E aí o que acontece? Quando o jogador se rende, a primeira carta dele aqui, ó, no front, vai se tornar honra do adversário. Então essa carta vai para a Alemanha e o restante das suas cartas vai se tornar honra para ele mesmo, pro próprio Brasil aqui. Então às vezes, gente, você olhando, você tem um monte de carta e mesmo assim você acha que você vai perder e aquela batalha ali já tá perdida, compensa mais você render para você conseguir ganhar algumas cartas de honra do que você perder a batalha toda e aí você sair sem nada mesmo. Aí o nosso adversário, ele vai subir aqui, ó, mexer aqui a nossa carta para 2 batalhas já, porque ele já venceu 2 vezes. Aí as cartas do nosso colega aqui, ó, que sobraram, voltam para a pilha dele, como eu falei para vocês. Essa carta aqui é descartada, tá, gente? Ele não vai poder usar na próxima batalha que vai acontecer, tá? Então a gente descarta ela. E aí a gente parte para a próxima batalha, gente. A próxima batalha, quando há uma rendição, quem vai começar é quem venceu. Então, no caso aqui é a Alemanha mesmo, tá? Que vai começar essa nova batalha. Nós vamos pegar um novo terreno. Vamos descartar esse aqui. Vamos colocar aqui, ó. Brasil estava no 0 e a Alemanha em 2. Aí a gente começa o processo tudo de novo, tá, gente? Pega 6 cartas do seu baralho. Os jogadores vão analisar ela. Se quiserem trocar, esse é o momento da troca, de fazer a troca de cartas. Eu não vou fazer só para não perder tempo aqui. Aí a gente vai ver as condições aqui, ó, do nosso novo terreno. Aí tá dizendo ali, é a mesma coisa, gente, praticamente. O eixo é 4 cartas e 2 ocultas e os aliados são 5 cartas. É a mesma coisa do outro. Então a Alemanha vai começar com a carta dela. Vou colocar aqui. Como ela vai ter que descartar 2 cartas, vou pegar os menores números aqui. Aí, vou colocar a primeira carta aqui. Ó, essas cartas já se tornaram honra para a Alemanha. O Brasil também, ele vai ter que descartar somente uma carta. Deixa eu ver qual, vou descartar essa aqui. Vai virar honra. E agora ele vai colocar a carta dele. Vamos colocar essa que é maior. Agora é o momento deles escolherem uma carta de ordem. Eu vou pegar qualquer uma aqui também, ó, como eu fiz aquela hora. E aí os dois revelam ao mesmo tempo. Esse daqui, ele reforça o valor dos seus blindados. Eu não tenho blindado aqui, eu acho. E essa daqui, ó, essa carta aqui ela é muito boa, gente. Esse aqui ele pode usar em qualquer unidade dele. Então, ele resolveu ficar com uma carta. Ele pode usar 3 vezes. Ele resolveu, vai ter que pagar 3 honras. Vamos pagar as 3 honras. Mas esse jogador aqui, ele não tem blindado, então ele resolveu não pegar, e aí ele devolve essa carta para a mão dele. E aí sim a gente começa o nosso confronto novamente. Começando com a Alemanha. Vamos ver. A Alemanha tem 3,5 de ponto. Contra uma infantaria, ela tem mais 1 se ela pagar uma honra, mas ela vai ter que fazer um disparo de 3 distâncias, de 3 cartas, né? Que seria 1, 2, 3. Essa carta não é infantaria, então ele não ganharia um mais 1. Então ele vai ter que lutar contra esse aqui mesmo, gente. No caso, esse daqui, como ele tá no front, ele pode usar os bônus dele. E ainda ele tem mais os bônus aqui, ó. Ele pode usar na defesa quanto no ataque. No ataque e na defesa. Então ali ele vai contra a infantaria, que no caso essa carta é infantaria, ele ganha mais 1, que vai ficar 3,5. Os dois vão ficar 3,5. E aí vai empatar, gente. Mas nós temos aqui uma situação
em que o jogo diz que quando há um empate entre duas cartas do fronte, os dois times, eles perdem essa carta dando um pro outro. Mas nesse caso aqui, quando há um empate contra uma carta de tiro à distância, quem ganha é o tiro à distância, tá? Mas vamos supor que ele resolveu usar a carta dele aqui em cima, gente, ó. Isso aqui é só o bônus que ele tinha, ele podia usar porque ele tava no front. Aí ele viu que ia acontecer essa situação, que ia empatar e que o tiro à distância ia ganhar dele. Então ele foi e utilizou aqui, ó, mais um ponto, ó. Sendo assim, ele tem 4,5 derrotando a carta da Alemanha. Aí essa carta aqui é desse jogador agora, do Brasil. Ó, no caso essas cartas que estão na névoa agora vira. Essas não, só uma, gente, ó. Lá, ó, são 3 e 4 são na névoa, então essa ainda tá na terceira. Agora é a vez do Brasil. O Brasil vai atacar com 2,5, aí ele tem mais um, porque é contra infantaria, então são 3,5 contra 1,5. Mas como esse jogador ele tá no front, ele pode usar esse bônus aqui da cápsula de junção, que é mais um contra infantaria também, e esse aqui é infantaria, então é 3,5 contra 3,5. Aí o nosso Brasil aqui, para não perder, ele vai e usa mais um ponto que ele tem aqui da carta de ordem dele, que fica com 4,5, derrotando a carta da Alemanha. A Alemanha vem pra frente e essa carta agora tá revelada. Agora é a vez da Alemanha. Vamos lá. A Alemanha tem 2,5 contra 2,5. As duas cartas são infantaria, gente. As duas cartas praticamente são iguais, né? Então esse aqui vai ganhar mais um ponto e esse também. As duas vão ficar com 3,5. Tá tendo muito empate aqui. Então nosso Brasil resolveu usar mais um ponto dele para ele não perder, né? Derrotando a Alemanha mais uma vez. Derrotamos aqui e essa carta vem para frente. E essa carta vai para o Brasil. O Brasil, ele está com 2,5, ele pode ficar com mais um. Agora ele não pode mais usar o bônus da carta de ordem, acabou. Então ele fica com mais um, 3,5 contra a infantaria. Nesse caso aqui, esse jogador, como ele está defendendo, ele pode utilizar esse bônus aqui. Mas ele tem que pagar uma honra. Só que, gente, não vai compensar, porque ele vai ficar com 3 contra 3,5. Então não compensa ele fazer isso. Ou seja, ele já perdeu essa batalha aqui. Essa carta também é derrotada e aí assim o Brasil leva essa vitória. Essa carta é descartada. O Brasil marca um pontinho aqui. Essas cartas voltam para o fim da pilha dele. Opa, é Brasil. E assim nós começamos uma nova batalha, gente. E é dessa forma que você vai jogando. E nessa batalha aqui, na última, se o Brasil ganhar, eles vão para mais uma próxima. Se a Alemanha ganhar, já é fim de jogo, a Alemanha foi a vencedora. Gente, é possível que na última batalha de vocês aconteça um empate entre as cartas que estão no front. Tipo assim, sobrou só as duas cartas do front e elas estão empatadas. Como que é feito o desempate? Vou pegar duas cartas qualquer aqui, tá? Só pra eu mostrar, tá, gente? Vamos supor que as duas cartas empataram. O que acontece? Como que funciona? Como que resolve? Ó, essas duas cartas são descartadas, cada um fica com a carta do outro. Os dois vão marcar um ponto de vitória para ele. E aí, nesse caso aqui, a Alemanha ganha, gente. Por quê? Porque ela já chegou na terceira vitória dela. Se por um acaso ela também estivesse no número 1 e avançasse para o número 2, eles iam iniciar uma nova batalha. Se caso um dos jogadores ganhar, o jogo termina com a vitória do jogador que conseguiu chegar ali no número 3. Mas, e se os dois estivessem com duas vitórias, gente? Quem é que ia ganhar essa vitória? Aí, o que acontece? Como que faz esse desempate? Os dois colocariam as suas
suas cartas aqui, né? Então os dois ganharam. E como que desempata? Cada um vai pegar uma carta da sua pilha de cartas de unidade e aí empatou de novo. Quem tiver um número maior é quem vai ser o vencedor. Como empatou, eles vão ir pegando até que um desempate. Olha lá, ó, Brasil ganhou nesse caso porque ele tem 3,5 contra 2. E agora, gente, eu vou comentar como se joga em equipe, gente. É possível jogar em equipe. Como que funciona? São 4 jogadores que vai sentar de forma alternada. Como assim? Então é assim, 2 jogadores vão representar a nação dos eixos e 2 jogadores vão representar a nação dos aliados. Como é que eles vão sentar? Vão sentar de forma alternada. Por exemplo, aqui eu sou o jogador do time dos aliados, então eu sento aqui. Do meu lado vai sentar um jogador do time dos eixos. Na minha frente vai ser o meu aliado, no caso, e do lado vai ser outro do eixo. Então é praticamente um de frente para o outro. Então aí, na hora das escolhas das nações, que vai ser, no caso, são 2 nações só, tá? Tem que ser uma do aliado e uma dos eixos. Os dois vão representar uma única nação. E aí, na hora de pegar as cartas, vai ser tudo junto, tá? Essas cartas vão pertencer aos 2 jogadores. Quando você chegar naquele momento de você comprar as cartas, os jogadores, eles irão comprar somente 3 cartas, ok? Do time, tá, gente? Vamos supor que o Brasil, tá? Eu e mais uma pessoa, nós representamos o Brasil. Eu compro 3 cartas, o meu parceiro vai comprar 3 cartas, ao invés de 6 cartas. No total, a gente tá comprando 6, de qualquer forma. Mas, como são 2 jogadores, cada um vai ficar com 3 cartas. Os jogadores vão olhar essas cartas e ele vai ver se quer trocar ou não. Ele pode trocar uma, ele pode trocar 2, ou ele pode trocar as 3 cartas dele, igual a outra forma de jogar, como se estivesse jogando sozinho. E o outro jogador também. E os outros aliados também vão fazer a mesma coisa. Ok. Resolvido isso, eles vão ficar com 3 cartas cada jogador. E cada jogador vai ter o seu turno, tá, gente? E aí, como é que a gente vai formar as nossas tropas? Vai ser da seguinte forma. Vamos colocar aqui, ó. Temos 3 aqui, 3 aqui. De acordo com a carta de terreno, os jogadores vão ir colocando as suas cartas de forma alternada também. Vamos supor que eu vou começar. Eu sou do Brasil. Então eu escolho uma carta minha. Vou colocar aqui. Aí passo a vez para o colega aqui da minha esquerda, que é da nação dos eixos. Ele vai escolher uma carta. Vai pôr ali. Aí o colega aqui, que é o meu parceiro, que é da turma dos aliados, vai escolher uma outra carta e ele vai colocar em seguida da minha. E aí o outro jogador vai fazer a mesma coisa, gente. Vai pegar uma carta e escolher. Até a gente atingir o número de cartas que tá aqui no terreno, tá? Ó, nesse caso aqui, são 5 cartas dos aliados e 4 cartas dos eixos, com 2 ocultas. Então, nesse caso, ó, eu sou do Brasil, então eu vou abrir mais uma carta aqui. Esse colega aqui, ele já não abre mais aqui. Vamos pro nosso outro colega, ele vai botar outra carta aqui. Esse aqui vai colocar a última carta dele. Eu vou colocar a última carta da nossa equipe. Aí o que que acontece? Esses 2 jogadores aqui das outras equipes vão colocar essas cartas aqui na pilha de honra deles, ó. Vai virar honra. E o nosso colega aqui que sobrou também vai virar honra. As pilhas de honra, gente, é pros 2 também, tá? As cartas de unidade e também as pilhas de honra. E também as ordens, tá? É tudo igual. É tudo junto, na verdade. Mas, na escolha da carta de ordem, gente, cada jogador vai alternar, tá? Pra decidir quem é que vai decidir que carta vai pegar. Então, como sou eu que vou começar e eu sou do time dos aliados, eu vou ficar com essa pilha de carta de ordens e eu vou olhar qual carta eu quero escolher. Escolhi uma aqui. Aí o outro time também, quem for a próxima pessoa que vai jogar aqui, ó, é quem vai escolher. Aí ele escolheu uma ali também. Aí os 2 olham. Então, quem decide se vai ficar aqui com essa carta sou eu, tá? E aí, se eu decidir ficar, eu vou pagar
as honras que ele me pede e descartar essas cartas. Então eu não preciso perguntar pra ele ou pedir autorização pro outro jogador pra fazer essa jogada, tá bom? E aí eles vão alternando quem é que vai decidir, tá bom? E aí durante o jogo, gente, eles vão jogando da mesma forma. E o jogador, gente, quando ele for atacar, é ele quem vai decidir se vai deslocar alguma carta, se ele vai usar alguma carta de bônus. É ele que vai fazer tudo sozinho, ele não precisa perguntar pro colega dele. Mas na hora que eles estiverem defendendo do outro time, eles podem sim se conversarem qual carta seria decisão ou ação seria melhor, tá? Gostaria agora de agradecer os meus membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês, gente. Um beijinho especial no coração de vocês. E caso você queira também contribuir e ajudar o nosso Qual é a Jogada, clica no botãozinho Seja um Membro. E você já vai estar contribuindo aqui pro nosso canal. Gente, esse jogo aqui, ele é muito legal. Ele, assim, ele tem bastante detalhinho. Mas ele é bem mais fácil do que parece, gente. Quando você tá jogando, porque o que é que você tem que fazer? Você tem que saber sobre os bônus que você vai usar e ver, na verdade, os números. Quem tiver um número maior é quem vai ganhar, tá? Então, assim, é simples e é muito legal, gente. Eu recomendo muito esse jogo aqui. E você, o que você achou de Front? Você já conhece, já jogou? Bora bater um papo sobre ele, gente. E caso você queira adquirir o seu, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e venha fazer parte do nosso Qual é a Jogada, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!